Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pod Crente. Jéssica, se chama a vinha. Como que chama? Vem, vinha. Mas muito bom, hoje a gente está aqui com a Jéssica. A Jéssica, ela é a líder do Ministério Infantil, tem feito um excelente trabalho. A gente é muito feliz por ter você com a gente. Acho que é um sonho de muito tempo, né? Acho que há uns 3 anos eu já brinquei com você disso. E é uma realização de sonho, né, Jéssica? Mas eu acho que Deus, ele tinha que fazer algumas coisas com você nesse processo antes. E para quem não conhece a Jéssica, tudo que a Jéssica pega para fazer, ela faz assim, com uma excelência gigantesca e por isso que ela vai muito bem. E hoje a Jéssica vai contar um pouco pra gente da sua história e como também ser criativo. Então, se você quer aprender a ser mais criativo, talvez no trabalho de escola, talvez para sua profissão, se você quer aprender a ser mais excelente, fica até o final, porque no final do vídeo a Jéssica vai contar uma chave, ela vai sortear um prêmio e ela vai sortear um Camaro amarelo também. Então fica até o final do vídeo. Mas Jéssica, conta pra gente como se deu, da onde surgiu a Jéssica, quem é a Jéssica, como foi sua infância, adolescência e juventude, e em que momento da sua vida você entendeu o seu chamado, o seu propósito? Bom, pessoal, eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 11 anos. Eu fui convidada por uma amiga aí na igreja e tal, e ela falava: Jéssica, criança, 11 anos a gente comia terra. Hoje em dia vocês estão aí, ó, 11 anos comia terra. Então você não é de um lar cristão? A minha mãe sempre me levava, mas minha mãe, ela tinha um quadro de depressão e ela passava por altos e baixos. E aí eu tenho essa lembrança de às vezes ir com ela e às vezes não ir, e ficar muito tempo sem ir. E essa amiga, quando ela falou desse jeito, falou: Jéssica, ele mudou a minha vida. Eu falei: Caramba. Meu Deus, é isso que eu preciso. Tá vendo? Às vezes você tem aí você tem amigos não cristãos no seu prédio, na sua escola, e você fica pensando que é impossível falar de Jesus. É só contar o que ele fez na sua vida. Olha que legal. Uma amiga contou pra Jéssica tão inflamada, tão apaixonada, que a Jéssica quis ir conhecer. Ela se chama Lady Diane. Lady Diane, se você estiver assistindo, ela chama Lady Diane. Ulisses, escreve Lady Diane aí, sem constar no Google. Oi, gente. E Lady Diane me chamou: Jéssica, vamos que Jesus mudou minha vida, vai mudar sua vida. E eu fui. E aí, naquele... E era o quê? Um culto de domingo? Era um culto de domingo. Eu, criança, 11 anos, remelenta, cara cheia de micose, era assim, feia, coitada. E aí, o pastor fez um apelo. E eu senti o meu coração arder, falei: não, é isso que eu quero. Na primeira vez que você foi? Na primeira vez que eu fui, eu quero Jesus, eu quero isso. E aí eu fui lá na frente. E aí, né, levantei a mão, igual todo mundo e tal. E essa galera que também aceitou Jesus junto comigo, nós nos batizamos juntos. Todo mundo junto, um outro momento e tal, num sítio. E aí foi muito emocionante. A minha Qual mãe igreja foi. Que era? Era quadrangular. Legal. A minha mãe foi e tal. E eu lembro de chorar muito. E minha mãe falava: mas por que você tá chorando tanto? Eu não sabia explicar. Mas eu tava, de fato, muito emocionada. E aí, no domingo, depois do batismo, a gente foi pra igreja. E todas as pessoas que se batizaram dando o seu testemunho. Tipo assim, pegavam: Deus, eu mexia com droga e o Senhor me livrou. E todo mundo, e a galera ia na loucura, né? Uhum. E eu só pensando assim: Deus, eu comi terra. Eu não sei, eu não fiz nada disso. Deus, eu ranquei a cabeça da Barbie. Uhum. E a galera: porque eu me prostituía, eu era uma pessoa, e o Senhor... E todo mundo, eu falava: o que eu vou falar pra essa galera fazer essa animação? Só que eu tinha muito certo dentro de mim. E a minha decisão, né? E eu peguei o microfone, a minha vez, uma criança, eu falei... fazer pirraça e Deus salvou. Eu falei assim: eu não fiz nada disso, mas eu sabia que eu precisava de Jesus. Caramba. Aí ficou aqueles 5 segundos de silêncio. Todo mundo... E eu, é isso! Aí, e foi ali que eu vi uma necessidade da... Não vou falar valorização, porque eu não me senti desvalorizada. Mas a questão da criança
como um ser que também entende, que faz parte do todo. E muitas vezes a gente vê nas igrejas que as pessoas, elas menosprezam isso, no sentido de, uma criança aceitar Jesus, ela não sabe o que está fazendo. Uma criança servir na igreja, ela não sabe o que está fazendo. E Juan sempre bate nessa tecla de que no mundo as pessoas dão responsabilidade para as crianças e nós às vezes não fazemos isso. É verdade. E eu me lembro que entrei criança, aí fui para os juniores, aí dos juniores eu servi as crianças, aí fui para os adolescentes eu servi os juniores e assim ia. Legal. E eu tinha isso dentro de mim, de que as crianças podem sim fazer parte, as crianças podem sim aceitar Jesus, as crianças podem sim ter toda a sua história transformada. Porque é muito fácil, Renan, imagina um papel em branco, uma folha em branco, né? Lá atrás, na infância da criança, ela lá aceitar Jesus e escrever toda uma história de acordo com o que Deus tem para ela, de acordo com o que Deus pensa sobre ela, do que um adulto que já tem todos os seus, né, todas as suas mazelas, todos os seus problemas, e ali desde então ter a sua vida transformada. Não estou falando não estou menosprezando um ou outro, mas eu falo no sentido de que lá atrás, se uma criança aceita Jesus, se uma criança tem... Eu falo já de criança, pra você ver. E eu tô batendo muito nessa tecla, gente, eu sou kids, tá bom? Mas... e aí vale pra você, adolescente que tá me assistindo. Cabe você a responsabilidade de ser um influenciador para as crianças que estão ao seu redor. Porque se você, assim como o Renan falou, fala de Jesus, fala do que Jesus fez na sua vida, e isso é o evangelho, né? É boas novas. O que Jesus fez na sua vida? Você já parou para pensar? Então, isso aí você pode compartilhar com alguém, eu não tinha propósito, eu era alguém assim, assado, e Jesus entrou e fez. E é muito simples, né? Você pode convidar seus amigos para ir na sua casa jogar um videogame, jogar um Uno, bater um papo, e sem eles perceberem começar uma célula ali, né? Sim. Fazer um lanchinho, fazer um momento de oração. Isso mesmo. E hoje em dia, né, eu vejo isso muito aqui na equipe, enfim, tudo que vai fazer ora antes, e aí eu peguei isso pra mim, então tudo que vai fazer, a gente ora antes, e se eu tivesse aprendido isso lá atrás, de repente hoje eu tinha 500 células, meu Deus. E cometido bem menos erros, né? E porque a gente, com a oração, a gente é intencional, né, gente? De repente ali, quando um amigo, o Renan citou, foi na sua casa jogar um videogame, ei, você tá passando por alguma coisa? Tá tudo bem? Eu posso orar por você? Gente, isso constrange a pessoa, tipo assim, cara, ele tá se importando comigo. É meu amigo mesmo. Porque amigo é isso, né? É se importar. Mas voltando então a Jéssica aceitou Jesus ali com 11 anos, foi para os adolas. E quando você começou a perceber isso, em pensar em faculdade, pensar no que fazer da vida, como que foi esse processo da adolescência aí para você? Eu tinha uma professora, chamava a tia Leila, minha tia Leila. E ela me notou dentro de uma sala de aula com tantos alunos de uma escola pública, ela me notou, ela percebeu algumas coisas sobre mim e ali ela ganhou meu coração. E eu falava, meu Deus, eu quero ser professora. Quero ser professora, eu quero fazer isso. Eu quero ser a tia Leila. Eu quero fazer pelas crianças o que ela fez comigo. E eu cresci com isso. Só que ao mesmo tempo eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. E eu ouvi algumas vezes de que não, pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar, pobre... Enfim, aquilo fechou minha cabeça. Eu falava, não, então é só trabalhar. É só, não sei, fazer alguma coisa que não precisa de escola, que não, enfim. Só que aí eu conheci o Rodrigo, e o Rodrigo falou, não, você tem que estudar sim. O que você quer fazer? E aquele sonho de ser professora estava morto, ixi. Ele falou, não, o que você quer fazer? O que você tem vontade? Eu falava, não, um dia eu quis ser professora. Ele falou, então a gente vai trabalhar para você ser professora. Eu entrei na faculdade, fiz um curso de magistério, enfim. Dei o golpe do emprego no Rodrigo, eu vim para Belo Horizonte porque eu consegui um emprego aqui. E aí, alguns dias depois, a gente se casou, graças a Deus. E desde então eu trabalho na escola, né?
agora eu tô trabalhando aqui, graças a Deus, obrigada, Senhor. Mas desde então eu trabalho com escola, trabalho com crianças. E sendo muito sincera, Renan, dentro da igreja mesmo, eu não tive nunca tive a oportunidade, ou eu não criei essa oportunidade de trabalhar com crianças. Toda a minha trajetória nas outras igrejas, né, lá na minha cidade, Timóteo, eu sou de Timóteo, eu nunca trabalhei com crianças. O Luiz tá rindo do Timóteo, gente. É Timóteo. É Timóteo. As Tio. pessoas... Não, quem mora lá não gosta. Timóteo. Timóteo. Eu nunca trabalhei com criança. E é engraçado que quando eu vim para Belo Horizonte, e nas primeiras conversas com Kelly Juan, ela falou, mas você é professor e tal, você trabalha então com crianças? E eu falei, não, nunca trabalhei. E aí a primeira vez que eu servi aqui numa escola dominical, no Kids, né? Eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, onde que eu tava? O que aconteceu comigo? Só que lá em Timóteo, por exemplo, eu já tive uma célula, eu tinha uma célula lá, chamava As Marias. As Marias, era só uma célula, ela de mulheres, e aí tinha as Marias desde adolescentes, a gente chamava elas de novinhas, as novinhas. Desde novinhas a mulheres casadas que queriam participar, enfim, foi um movimento bem legal. Só que com criança, eu nunca tinha trabalhado. E olha pra você ver a minha cabeça, né? Eu trabalho o dia todo na escola com criança, na igreja de novo e tal, mas, meu Deus, que falta de senso de responsabilidade. E aí tá o meu alerta aqui de novo pra você, adolescente. Você pode ser um guardião da infância de crianças que estão perto de você. Você precisa ser exemplo, pode falar. Ela fica tentando puxar a galera pros kids. Eu tô percebendo. Você tá usando do quadro pra puxar o pessoal pro kids. Gente, vocês precisam. Olha só, que Um beijo audácia. pra Ana, Davi, Anelis, que já servem. O Ítalo. O Ítalo, meu Deus, meu tecladista, com tanto empenho, com tanto zelo. Davizinho, gente. Tá vendo? Todos os adolescentes já puxou. Mas, ó, vale isso, ó, você criar um alerta aí, tipo assim, ó, eu preciso ser exemplo. Tem crianças que se espelham em mim, pensa bem. E aí, Jéssica, então você começou a trabalhar com criança e eu vejo muito esse lado artístico, né, de atuar, de criar cenário, de criar história. Onde se deu? Eu sei que você fez o curso de contadora de história, mas onde você percebeu que, caramba, existe um lado criativo em mim? Eu fiz esse curso de contação de história porque uma professora que trabalhava comigo me viu contando história e falou assim, meu Deus, você fez um curso de contação de história? Eu falei, não fiz, nem sabia que existia isso. E ela falou, pois aqui em Belo Horizonte tem, se fosse você eu fazia, para acrescentar no seu currículo. E eu lembro que foi caríssimo esse curso, meu Deus, foi caríssimo. E o Rodrigo, não, vamos fazer e tal. Ô Renan, e olha só, eu fiz o curso num ano, no outro ano estourou a pandemia. A primeira coisa que a Keila falou, Jéssica, o online vai ser contação de história. Aí eu entendi. Falei, meu Deus, eu precisava daquilo, porque é uma bagagem técnica. Claro que, e eu quero falar bem sobre isso, eu tinha comentado com o Renan, que a criatividade, hoje eu não fico mais sem graça, tipo assim, não, você é muito criativa, eu sou. Obrigada. Porque Deus me fez assim. O Renan pregou sobre isso, depois vocês assistam, sobre criatividade. Eu linkei, Ulisses. A criatividade está em nosso DNA. O nosso Deus é criativo. Eu lembro de algumas vezes que eu fui fazer uma excursão com os meus alunos, uma excursão online, né? Tava na época online. E aí eu fui pesquisar sobre algumas curiosidades de animais. E eu falava, meu Deus, como o Senhor é criativo, o Senhor pensou nos detalhes absurdos. É só pegar uma joaninha que você vai ver, né? Como As que pintinhas, pode? As pintinhas. Cara. E foi no ágia dele, foi na palavra dele. E isso tá em nós. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso tá em nós. Nós somos criativos porque Deus é criativo e porque nós somos os seus filhos. E hoje em dia, tudo que eu vou criar, tudo que me apresentam para fazer, Jéssica, por exemplo, um filme que a gente fez, né, lá atrás. No dia que o Juan falou, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, é impossível. Impossível. Na minha cabeça era só impossível. Não, eu fazer um filme, tá? Então, olha o currículo dela. Já escreveu o roteiro para um filme que a gente gravou,
Ela faz teatro sempre que a gente precisa, cria histórias, dubla, empresária, tem 5 times de futebol. Não, aí não. Continua. Ó, o Ulisses não vai cortar. Pessoal, lembra disso, não deixa cortar. Põe o símbolo do cruzeiro que eu dou Ó, gente, quando acontece isso de me proporem para fazer alguma coisa, eu recorro a Deus e eu tenho muita segurança hoje de falar que não tem a ver comigo. Nada do que eu faço não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com quem eu sou nele. E de repente você aí passa por isso, talvez na sua escola, por exemplo, tem que apresentar algum trabalho, tem que pensar em algo legal, ou até mesmo na igreja, o Renan te pede alguma coisa. Aqui a gente tá pegando os adolescentes também, Renan, fique esperto, para gravar a turma do Pibinho. E gente, é lindo ver a evolução dos meninos, desde da primeira gravação até hoje em dia, porque é Deus, é dar lugar, sabe? Se você tá passando por isso, de pensar, nossa, eu não tenho criatividade, não, você é criativo, Deus te fez assim, e aí você pode sim pedir a ajuda do Senhor. No último domingo eu passei isso para as crianças, de qualquer situação, a gente tem um Deus para recorrer. Tem tudo, né? Meu Deus, a gente tá não tá 24 sozinho. horas do nosso lado. A gente pode recorrer, gente. E eu falo isso com o coração, assim, bem grato, porque eu tô passando por um momento difícil da minha vida, em alguns aspectos, algumas coisas que têm acontecendo. Só que eu tento o tempo todo voltar a minha mente para Cristo. Tipo assim, eu sei que Ele tá no controle, eu sei que nele eu posso todas as coisas e você também. Eu quero inflamar o seu coração com isso, de que em Deus você pode todas as coisas. Em Deus você pode sim ser um excelente aluno na sua escola. Em Deus você pode sim ser um exemplo dentro da sua casa, na sua escola, com seus vizinhos, na sua família. Em Deus, saiba quem você é em Deus. É isso aí. E a gente precisa entender, cara, porque o adolescente, ele tem um poder tremendo. Você tem uma bomba de energia dentro de você. Você tem uma bomba de criatividade. Só que eu vejo que o celular, que a internet, está bloqueando. Está colocando eles numa bolha e eles não estão sabendo o que fazer com tanta energia guardada. Cara, você tem um potencial tremendo que Deus está te usando, sabe? Deus quer te usar. As maiores invenções foram criadas na adolescência. Os discípulos de Jesus, eles eram adolescentes, sabia? A maioria tinha entre 13 e 18 anos. Cara, você não pode se contentar em ficar assistindo série, ficar assistindo filme, ficar no celular o dia todo, porque tem um potencial dentro de você. Sabe, destrava essa timidez, destrava esse bloqueio que tudo tem criado em você e fala, cara, eu preciso impactar a minha geração. Eu preciso usar isso que Deus tem colocado dentro de mim para fazer algo. Eu preciso deixar com que essa fagulha se transforme em uma chama para você começar a transformar, porque as maiores decisões da sua vida você toma agora, na sua adolescência. É o que a Jéssica está falando, ela tinha 11 anos quando ela aceitou Jesus Cristo e ali começou todo o processo. Agora, o que você vai fazer? Você vai ficar apresentando um trabalho mediano? Você vai ficar com as mãos no bolso, braço cruzado? Cara, se solte, comece a viver o que Deus tem para você. Mas, fora todo esse apelo, como que funciona para você, Jéssica, o seu método de criação? Então, por exemplo, eu sei que você fez um teatro na Conferência Coá, você fez um teatro no Fecha Matraca também, e eu vou te pedir um teatro para a próxima série de Mensagens dos Jovens, Você é Aquilo que Você Ama. Como que funciona esse método de criação? Então você recebeu ali a demanda, você coloca na sua mesa e como que você faz para começar a criar? Eu sempre oro, peço para Deus me falar o que Ele quer transmitir através desse teatro. Mas o teatro da Imitose Cristã não foi a gente que criou, não. Tava pronto. Mas eu sempre peço a Deus para direcionar isso. Deus, o que o Senhor quer falar? E aí, eu gosto de observar muito. Por exemplo, você vai falar no Fecha Matraca. A gente ia falar sobre fechar a matraca do inimigo. E aí, eu comecei a observar muito ao meu redor. E muitos artistas, hoje em dia, sempre falam isso. O Whindersson Nunes, por exemplo, ele cita que
Por que ele é um comediante tão bom, né, no que faz? Porque ele observa ao seu redor. Ele tá atento às coisas corriqueiras que Ele faz ninguém... piada com o que as pessoas estão vivendo, né? Isso. E aí ele teve uma sacada. Então, tipo assim, a pessoa me dá o tema e aí eu começo a observar. E aí, eu acredito que é muito Deus, gente. Deus vai fluindo, Deus vai encaminhando, mas eu vou escrevendo. Aí passa na minha cabeça e eu sou do papel ainda. Ontem a Augusta até me zoou, que é tão mais fácil fazer no computador, né? Mas eu ainda sou do papel, contador de história, né? Aí eu vou escrevendo, aí fica lá o papel. Aí se eu tive uma outra ideia, eu vou lá e anoto. E aí na hora que eu vou ver, eu junto as ideias, pronto. Parece simples, do jeito que eu falei aqui, mas não é simples não, tá? Mas eu não tenho dúvida, gente, que é Deus. E por isso eu vou frisar de novo, meu apelo a vocês, adolescentes, peçam a Deus direção. E de repente você possa pensar assim, mas eu não sou bom em nada. O que eu sou bom? O que eu faço? Então se disponha, se coloque, sabe? Renan, em que eu posso ajudar? Porque aí, fazendo, você vai vendo no que você é bom ou não. É interessante isso aí porque duas coisas. O único que criou algo do zero foi Deus. O único que criou a partir do caos foi Deus. A gente cria a partir do que a gente observa, do que contempla. Em segundo lugar, a criatividade, ela não vem quando você está deitado ou quando você está fazendo nada. Ela te pega no caminho. Então você começa a fazer e no processo a criatividade vem. A gente não pode ficar com a mão no bolso, braço cruzado, esperando. Quando eu ficar criativo, eu vou começar. Então, começa a escrever, e aí escrevendo vai começar a vir as ideias. Se dispõe a servir, aí servindo vai vir mais criatividade. Mas se você quer ser alguém criativo, quer destravar o seu bloqueio criativo, comece a fazer, se disponha. Isso, e vou deixar um desafio pra vocês aqui. Escrevam músicas. Legal. A gente tá precisando tanto gravar algumas músicas autorais, sabe? Escreve aí. Pega um dia, senta no silêncio do seu quarto. Meu Deus, eu tenho que escrever uma música, me ajuda, me inspira aqui. E aí pensa num tema, sobre o céu. O que eu vou falar sobre o céu? Começa a escrever. Gente, flui, é surreal. E a gente não pode esperar ficar perfeito para criar. Muita gente espera ter a melhor loja do mundo de doce para começar a criar doce, ter a melhor café para criar uma cafeteria. Comece do jeito que você pode e vai ficando perfeito no decorrer. Faça, porque se você ficar esperando ficar perfeito, você nunca vai fazer. Você escreve ali uma musiquinha, mas você olha e fala assim, não ficou perfeito, nunca mais vou fazer, você nunca mais vai criar música. Então faz igual a Jéssica está falando, cara, começa a contemplar e começa a criar e depois mostra para alguém. E aí se alguém vai te dar alguma ideia, e assim vai, né? Isso mesmo. Mas, é o que eu falei também, se disponha, gente. Pergunta pro seu líder, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Eu tô precisando de tal coisa. De repente, o seu líder já teve um direcionamento de Deus. No que você é bom, sabe? Tipo assim, não, fulano é tão bom em recepcionar, ele é tão alegre, vou colocar na recepção. Fulano é tão bom. E aí, Deus vai tratando, vai trabalhando, vai movendo. Quando você vê, você já tá com altas ideias, altos planos. Então, é Deus, dá lugar. É isso aí. Então, olha... Dica final, Jéssica, de como fazer as coisas com excelência e ser alguém mais criativo. Com excelência é em tudo pensar que é pra Deus. Não tem a ver com os outros, não tem a ver com você, é pra Deus. É o culto racional em tudo que você se dispor a fazer. E a questão da criatividade é se dispor mesmo, gente, é dar lugar, é um jargão cristão, né? Você precisa dar lugar. E como você dá lugar? Se abrindo para novas coisas, perguntando para os seus líderes, o que eu posso ajudar, o que eu posso servir, tô com dificuldade nisso, pesquisa muito também, leia livros, sai um pouco da internet, a internet tem muita coisa pronta, lê livro, procura, assiste alguns filmes antigos, filmes atuais, e assim vai aflorando. É isso aí, Jéssica, muito obrigado, que Deus te abençoe, a gente está orando por você. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, manda para algum amigo, e que Deus te abençoe e que você desbloqueie a sua criatividade, tá bom? Aqui tá o link do nosso Instagram, tá o WhatsApp da nossa igreja, você quer entrar em contato com a gente. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos culto de adolescentes, temos culto de crianças, temos culto para a família. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. E em julho nós vamos ter acampamentos de adolescentes. Olha só, não importa se você nunca veio na igreja, você pode fazer parte. Sei lá, se você é da Bahia, se você é de Brasília, vem pra cá e vamos fazer parte juntos, tá bom?
Deus te abençoe, um grande abraço, tchau!